Capítulo 57. Aprendendo a lidar com derrota. Nós sabemos que o esporte de alto rendimento ele é muito voltado para a vitória, o jogador que vai lá, se entrega, conquista e tudo mais. Eu não me canso de dizer que muitas das vezes, para não dizer sempre, teu filho vai aprender muito mais com a derrota do que com a vitória. Mas vai falar, não é possível. Tá querendo dizer que meu filho tem que ser um derrotado para crescer na vida? Não é isso. É porque sempre quando a gente vai lembrar de uma situação de desconforto, uma situação onde a gente aprendeu muito, essa situação está relacionada com momentos que são desafiadores e que faz você elevar o seu nível de consciência, o seu nível de entendimento, e isso acontece muitas vezes na derrota. É assim que funciona, tá? Agora, quando o seu filho, o árbitro apita o jogo, teu filho perdeu, qual que é a tua reação? O que você faz, né? Você olha pro teu filho e ele tá com aquela cara de choro, você às vezes quer chorar junto, às vezes você fica triste, né? Você já quer falar, você já quer dizer, você já quer dizer o porquê que ele perdeu. Seu filho fica irreconhecível depois que ele perde? Porque, assim, ó, ninguém pode gostar da derrota, tá? Um atleta que gosta de perder tem alguma coisa de errado. Porque o atleta, ele tem que buscar sempre a vitória, mas não a qualquer custo, a qualquer preço. Eu já vi um pai uma vez falar assim, olha, meu filho, o time do meu filho é muito ruim. Meu Deus do céu. Assim, eu entendo que não dá para ganhar sempre, mas perder, eu tô entendendo que dá, né? Já pensou você faz um comentário desse perto do seu filho? E ele fala assim, nossa senhora, só perde. E aí meu pai acha que isso é comum, né? Meu pai acha isso engraçado. Então isso é complicado. O que você precisa fazer para ajudar teu filho de imediato após uma derrota de um jogo importante, de uma competição? Lembrando que você pai e você mãe, vocês são os principais heróis do filho de vocês. Vocês são referência, vocês são pessoas que são os pilares deles dentro dessa parte da formação como um todo, né? Primeiro ponto, antes de você querer falar sobre o jogo, perguntar sobre o jogo e falar sobre tudo que tem a ver sobre o jogo, pergunte para o seu filho se ele quer falar sobre o jogo. Essa é a parte primordial. Quando o seu filho você pergunta, filho, você quer falar sobre o jogo? Se ele responde não, já para por aí, não se fala mais nisso, muda de assunto, vamos comer o lanche, vamos fazer qualquer outra coisa, tá? Por quê? Porque ele não quer falar sobre. E se ele falar que sim, tentar entender que ele tem que ter o espaço dele também. Não queira simplesmente ficar falando sobre o jogo. Qual que é a parte primordial? Muito inteligente é quem sabe fazer boas perguntas. Ou seja, ao invés de você falar as coisas para o seu filho, que ele fez de errado ou que ele deveria ter feito melhor, faça perguntas para ele. As perguntas é que acabam movendo. Logo, você pai vai escutar muito mais do que falar, que é um ponto primordial. Qual que é? Ser confidente. Teu filho quer desabafar, que ele quer conversar, ele quer falar sobre qualquer coisa do tipo. E você, pai, não pode julgar. Porque ser um bom ouvinte é isso. Deixa teu filho desabafar. E ele vai te contando o que ele está sentindo e por aí vai. Depois ele desabafar, conversar e falar o que ele está sentindo, elogie. Foque no ponto positivo, não no negativo. Tem muita gente que acaba focando no copo meio vazio, ao invés de focar no copo meio cheio. Foque no copo meio vazio. Opa! Se você quiser que teu filho fique triste. Mas se você quiser que teu filho fique feliz, foque no copo meio cheio. Esse é o ponto. Fale pontos positivos. Se ele fez 4 ações positivas e 4 negativas, esqueça a ação negativa. Deixe que o treinador fale sobre isso. Fale sobre os pontos positivos. Fala, nossa, aquele passe foi o passe mais lindo que eu já vi você dar durante um jogo. Né? Aí o filho, nossa, o pai olhou, o pai entendeu, o pai viu. Esse é o ponto, tá? Outro ponto, não criticar. Deixa isso pro treinador, porque o treinador, que é esse o papel dele. Infelizmente é muito comum a gente acabar observando que pais acabam criticando o próprio filho, a própria atuação, o treinador, acaba todo mundo, e aí o atleta acaba entendendo que aquilo é comum, que aquilo é certo, e nós sabemos que não é, né? Outro ponto, evite comparar seu filho com os demais jogadores, porque seu filho é único, seu filho é seu filho, antes de qualquer coisa. Não tente comparar ele com o XPTO, não importa, tá? Esse é o ponto importante. Dentro do ponto de falar sobre o jogo, não fale sobre o resultado, porque não importa a meta de resultado, o que importa é a meta de desempenho, o que importa é o quanto que o teu filho está se destacando e correndo atrás para se desenvolver, isso que importa, tá? Não fica revivendo o jogo, sabe? Fica falando de cada lance, a lance, toda hora, que não é legal. Não é, porque seu filho vai ficar lembrando basicamente dos lances negativos, e ao invés dos positivos.
Pergunte para o seu filho o que ele aprendeu com o jogo. Importantíssimo. Porque todo jogo traz uma lição. Todo jogo, independente se é uma vitória ou uma derrota. Qual foi a lição que ele aprendeu com isso? Isso é muito legal. Você vai se surpreender com cada resposta que seu filho vai ter sobre o jogo. Vai por mim. Acredita no que eu estou dizendo. Próxima dica que eu quero deixar aqui para vocês é a questão de concentrar no próximo jogo. Porque se tem um jogo mais importante da vida, é sempre o próximo. Qual que é o jogo mais importante para o meu filho? É o próximo. Né? Se ele ainda não jogou, é esse o jogo que é o importante. Por quê? Porque ele é o próximo. Acabou o jogo, qual que é o jogo mais importante? O próximo. Aquele já ficou para trás. E é assim que deve ser levado. Né? Para finalizar, perder é inevitável. E essa aqui é a mágica do futebol. Eu vou contar aqui o segredo novamente para vocês. Se vocês não viram nos outros capítulos, eu vou contar agora. A grande mágica do futebol é o seguinte: tem sempre dois times, um de um lado, outro de outro. Um time ganha, outro time perde. Um time segue, outro time volta para casa. Assim que é a mágica do futebol. É assim que funciona. E deixa teu filho passar por essas adversidades para ele conseguir entender de que maneira que ele vai evoluir cada vez mais. Esse é o ponto primordial, tá? Não repreenda seu filho por causa de uma derrota, porque hoje você sabe que essa derrota auxilia